Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Mostra Científica Online, ao último episódio dessa segunda temporada da nossa mostra, esse projeto maravilhoso realizado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pelo Departamento de Administração e Turismo e Instituto Multidisciplinar da universidade. Dentro desse projeto participaram vários professores e hoje estou aqui para falar de um projeto que eu venho desenvolvendo, sou a professora Michele Bronstein, venho desenvolvendo um projeto de pesquisa com a participação de estudantes do curso de administração a respeito da satisfação no trabalho. Como vocês já viram no primeiro episódio dessa nossa mostra, da primeira temporada da nossa mostra científica online, eu venho discutindo a questão da satisfação no trabalho. E junto comigo participam desse projeto também o Adriano Borges Manuel, o Antônio Franklin dos Santos, a Rayane Aparecida Dias da Costa e o Yuri da Silva Santos. Nós começamos esse projeto de pesquisa no início desse ano e veio a pandemia do Covid-19, que realmente trouxe aí uma novidade e o trabalho remoto como alternativa de trabalho para muitas pessoas que ainda estão trabalhando. E na perspectiva de tentar analisar, entender bem como que funciona essa questão da satisfação no trabalho e o que as empresas podem fazer para proporcionar a satisfação dos seus trabalhadores, nós resolvemos desenvolver, melhor dizendo, um modelo de análise para a satisfação do trabalho, para o estudo da satisfação no trabalho em tempos de pandemia. Esse trabalho ele foi apresentado na edição 2020 do ENAMPAD, e ele tem a proposta de um modelo para a leitura dos atributos que podem vir a influenciar a satisfação do trabalhador, e modelo esse que está em processo de teste e validação, principalmente no que se refere ao contexto do trabalho remoto, que foi impulsionado pelo impacto e os efeitos da Covid-19. A importância de um modelo como esse, ela está na situação que as pessoas, os trabalhadores, eles possuem atitudes no ambiente de trabalho, e atitudes estas que têm relevância ímpar na sobrevivência e no desempenho da empresa, em constante mudança e, mais ainda, em constante incerteza. A satisfação no trabalho é uma reação, como a gente vai ver na pesquisa apresentada pelos alunos, mas que também pode estar condicionada a fatores que a empresa pode promover. A pandemia do Covid-19, ela aumentou a demanda pelo trabalho remoto e pelo home office. E é isso também que a gente vai ficar por dentro, acompanhando um pouquinho dos resultados de algumas pesquisas a respeito dessa temática. Na primeira parte dessa nossa abordagem, nós teremos a participação da Rayane Aparecida e do Antônio Franklin, que vão trazer alguns conceitos sobre o tema. Já na segunda parte desse nosso encontro, vocês vão conhecer também o Adriano e o Yuri, e eles vão falar a respeito do estado das pesquisas sobre o trabalho remoto e como esse tema tem sido trabalhado no Brasil. Vamos lá? Meu nome é Rayane, eu sou estudante da UFRJ, faço parte do grupo de pesquisa da professora Michele e estou aqui com meu amigo Franklin para poder falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa. Franklin, queria que você falasse um pouquinho sobre os conceitos estruturantes, o que seria satisfação no trabalho, o que os principais autores falam sobre esse tema. Fala um pouquinho para a gente. Claro, claro. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Franklin, eu sou Franklin Santos, né? Eu sou estudante de administração aqui da Rural, faço parte do grupo de pesquisa em satisfação do trabalho, junto com a Rayane
os meninos, né, da professora Michele. E hoje eu estou vindo aqui falar para vocês justamente sobre esses conceitos estruturantes, né, da nossa pesquisa, que é sobre os modelos de análise para um estudo de satisfação do trabalho em tempos de pandemia, né? E eu queria começar conversando com vocês sobre o que é satisfação no trabalho, né? E, no geral, satisfação ela se refere à relação de uma pessoa com o trabalho que ela realiza, né? Simples assim. Mas, para a gente aprofundar um pouquinho, Locke ele define a satisfação no trabalho como um resultado da avaliação que o trabalhador tem sobre o seu fazer laboral e os valores por meio dessa atividade, sendo positivo, né, gerando bem-estar para o trabalhador, é considerado como satisfação no trabalho. Só que a gente tem que ter em mente sempre, quando a gente está falando sobre satisfação no trabalho, que a satisfação é um processo cheio de bagagem individual do homem, né? Então, para fazer essa avaliação do trabalho, vai haver sempre muita influência de uma série de conteúdos mentais, né? Tipo crenças, valores, moral, ética, possibilidade de desenvolvimento e etc. Então, justamente por isso, os autores que debatem, que estruturam um tema, eles entram em um consenso que a satisfação no trabalho ele é um sentimento, né? E por ser um sentimento, ele é regado de fatores psíquicos do homem, né? Do indivíduo. E mesmo com essa colocação, os autores também concordam que a satisfação no trabalho também ela sofre fatores, né, que são colocados pela empresa, né, tais como as condições de trabalho, modos de gestão, equidade, recompensas, né, sistemas de recompensas, condições de sociabilidade. Então, assim, para além dessa carga, né, individual do trabalho, a empresa também consegue fazer interferências, né, nesse conceito de avaliação da satisfação do trabalho. Bacana, Franklin. E assim, tem dois conceitos que são bem importantes e que estão presentes na nossa pesquisa, que é a tipologia das atitudes e a teoria da dissonância cognitiva, desculpa. Você pode falar um pouquinho sobre esses dois conceitos para a gente? Claro, claro. Então, para a gente fazer o estudo, né, desses fenômenos, a gente se baseou nessas duas teorias, como você falou, né? E aí eu vou dar uma explanação bem rapidinha sobre elas para a gente ter essa noção. A primeira é a tipologia das atitudes, né, descrita por Robbins. E aí, nessa teoria, a satisfação ela é vista como uma atitude, né? E o que é uma atitude? A atitude, elas são afirmações avaliadoras, né? Sejam positivas, sejam favoráveis ou desfavoráveis, né? Em relação do indivíduo em relação a algum objeto, um evento, uma pessoa, que refletem como o indivíduo se sente em relação àquilo, né? E aí, o Robbins entende que a atitude ela é composta pela cognição, pelo afeto e pelo comportamento, né? E aí, junto a essa teoria, a gente também trouxe para ajudar na nossa análise, né, de compreensão do fenômeno, a teoria de dissonância cognitiva. E o que é, né, a dissonância cognitiva? A dissonância ela é qualquer incompatibilidade, né, que o indivíduo percebe entre uma ou mais atitudes, ou então entre a atitude e o comportamento, né? Entre duas ou mais, no caso. E aí é importante a gente ter em vista que a dissonância, qualquer dissonância, ela é desfavorável, assim, ela incomoda os indivíduos. Então, o indivíduo ele tende naturalmente a acabar com, diminuir essas dissonâncias, né? Mas no contexto organizacional, a organização também ela lança mão de algumas ações para que seja diminuída essa dissonância nas relações entre os indivíduos, né? E é importante também a gente salientar na nossa pesquisa, né, que é sobre tempos de pandemia, que o Covid ele veio para, né, trazendo essa urgência de um trabalho remoto, né, que é a única possibilidade segura de ser feito o trabalho. E aí, nesse contexto, né, do nosso cenário, muitos trabalhadores eles não estavam preparados, né? Foi a primeira vez que teve essa experiência de trabalho remoto e tal. E isso pode ser um fator gerador muito maior de dissonância, né,
dentro do trabalho, dentro das organizações. E aí, Rayane, eu queria que você também contasse um pouquinho mais sobre esses fatores, né, que eu trouxe aqui de como as empresas podem alterar nessa satisfação, podem trabalhar nessa satisfação no trabalho dos funcionários. Claro, super. Então, Franklin, dentro desse vasto material encontrado aí, né, a gente tomou como principal referência para a construção do modelo proposto o estudo de Wonos e Lower. A discussão central desse trabalho é avaliar se a satisfação pode ser medida de uma forma geral ou se existem facetas que influenciam nessa medição. Então, essa pesquisa buscou apreender um conjunto de percepções subjetivas do trabalhador no momento dessa medição. O que ele considerava relevante, as suas expectativas, os seus anseios. Então, a gente parte do princípio de que a satisfação no trabalho resulta das múltiplas facetas da satisfação no trabalho. E essas facetas elas foram consideradas enquanto variáveis dependentes, né? Relacionadas às atitudes dessas empresas. Então, quais que seriam essas variáveis, quais que seriam essas facetas? Seriam 5. Condições de trabalho, modos de gestão, equidade, sistema de recompensas e condições de sociabilidade. Ah, bacana. A gente já falou, né? Segunda vez que a gente fala sobre essas condições, essas variáveis. E você pode explicar um pouco melhor para a gente o que são, né, cada uma delas, o que são todas essas variáveis, né? O que significam? Claro, então, no contexto do ambiente interno, no contexto do ambiente interno das organizações, as condições de trabalho significariam, numa primeira leitura, um conjunto de fatores físicos, financeiros e tecnológicos que são colocados pela empresa à disposição desses trabalhadores para que eles realizem de uma melhor forma o seu trabalho, né? Tanto presencialmente como remotamente. No cenário que a gente está vivendo, é bem importante que a gente fale sobre esse lado remoto, né? Porque a empresa, às vezes, disponibiliza todas essas condições físicas para os trabalhadores, então é importante retomar esse assunto, né? Os modos de gestão teria muito a ver com os comportamentos praticados pelas empresas relacionados a fatores como liderança, autonomia, estímulos à inovação e à competitividade, por exemplo. Já a equidade tem muito a ver com a transparência, o senso de justiça, o código de ética e de conduta dessa empresa, a conformidade legal. O sistema de recompensa teria muito a ver com a remuneração, avaliação de desempenhos, benefícios, até mesmo o treinamento e desenvolvimento que essa empresa coloca para os funcionários. E, por último, e não menos importante, as condições de sociabilidade teria muito a ver com o trabalho em equipe, os encontros e os eventos, a comunicação, as redes de comunicação, tanto formal quanto informal dessa empresa, e também o endomarketing, né? Ah, bacana, Rayane, você colocar essa parte de controle de sociabilidade, porque às vezes a gente não tem essa noção desse impacto, né, de como a sociabilidade dentro da organização ela se dá, né, como ela impacta, ainda mais nesse período, né, de pandemia, onde as nossas relações foram tão drasticamente, né, afetadas. Então, assim, não só no trabalho, mas todos os outros ambientes, né, as nossas sociabilidades elas ficaram um pouco, né, defasadas. A gente tem os contatos mais por tela, né, como a gente está tendo aqui. É importante salientar isso. Sim, é super importante. E assim, o que mais se problematiza nesse modelo é o fator de que uma variável só talvez não seja suficiente para produzir a satisfação. Por exemplo, a gente falando agora das condições de sociabilidade, talvez só ela não seja suficiente para garantir a satisfação do trabalhador, mas talvez ela esteja fraca ou fortemente associada às outras. Então, é preciso que a gente verifique de que forma que essas variáveis influenciam no comportamento do trabalhador e também como que isso afeta a satisfação. Então, eu acho aí que utilizar essas facetas pode contribuir para o entendimento da satisfação no trabalho no que se refere às atitudes empresariais, né, que são capazes de gerar satisfação aí nos trabalhadores. Sim, de fato. Pessoal, aqui a gente trouxe, né, uma introdução para vocês entenderem melhor sobre o que se trata a nossa pesquisa, mas assim, os meninos e a professora vão também conseguir aprofundar um pouco aí esses estudos. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa explanação inicial e muito obrigado aí pelo acompanhamento de vocês.
Olá, meu nome é Adriano Borges e nós somos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós somos pesquisadores do grupo GEPAD, né, que segue ali as linhas de pesquisa de trabalho, relações de trabalho e gestão de pessoas. A primeira informação que eu quero veicular é que o home office não é uma coisa nova. Na verdade, o trabalho é à distância. Segundo o Goulart, 2009, em 1997, o trabalho à distância foi introduzido no Brasil através de um seminário chamado Home Office Telecommuting, Perspectivas de Negócios e de Trabalho para o Terceiro Milênio. E após isso, o teletrabalho, essa modalidade de trabalho foi ganhando espaço e força no mercado e foi sendo aderida por brasileiros, né? Até que em 2017, a Lei 13.467 passou a regulamentar essa modalidade de trabalho. Uma notícia vinculada pela Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade e pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Homicídios, do IBGE, comprovou que cerca de 3,8 milhões de brasileiros realizavam teletrabalho em 2019. Isso demonstrou um aumento de cerca de 220% em relação ao ano de 2010, quando um estudo realizado pela SAP Consultoria comprovou que cerca de 1,2 milhões de brasileiros realizavam as suas atividades em seu próprio domicílio. Bom, Yuri, outra informação que nós não podemos deixar de fora são as informações que são extraídas da pesquisa Home Office Brasil 2018. Bom, uma pesquisa que buscou ali no universo de 300 empresas de capital nacional e internacional mapear e identificar quais delas praticavam, quais delas permitiam o trabalho remoto, né? E aí, para essa pesquisa foram separadas empresas de diferentes setores e de diferentes portes. Constatou que 45% dessas empresas já praticavam o home office e 15% delas avaliavam a sua implantação. Isso revela a dimensão que essa forma de trabalho vem adquirindo nos dias atuais, como disse o Adriano anteriormente. Além disso, essa pesquisa ela identificou quais segmentos, áreas e cargos eram mais representativos dessa forma de trabalho. Os segmentos são eles: os de TI, Telecom com 28% e serviços com 16%. Já em relação às áreas, houve uma grande diversidade. São elas: tecnologia da informação, recursos humanos, marketing, controladoria / finanças e departamento jurídico. Outra informação que pode ser extraída dessa mesma pesquisa é que de todas as empresas que responderam que realizavam o trabalho remoto, 52% das empresas só destinavam o trabalho remoto a cargos específicos, ligados à diretoria, à supervisão, à direção ou cargos executivos. Outros 25% realizavam o trabalho remoto e não discriminavam esse trabalho para nenhum cargo, ou seja, todas as pessoas que estavam dentro da organização poderiam realizar o trabalho remoto. Em contrapartida, 23% das organizações que responderam que também fazia o trabalho remoto afirmaram que não permitiam o trabalho remoto a serviços de natureza operacional. E em 2020, com a necessidade de se manter a população em isolamento social como medida de prevenção ao contágio da Covid-19, o número de pessoas trabalhando em home office aumentou. Por exemplo, no setor público, temos estatais como Petrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, adotando essa forma de trabalho, principalmente relacionado ao grupo de risco. É até engraçado, né, Yuri? Porque a gente começa a fazer uma observação do cenário e a gente vê que o coronavírus, a Covid-19, ela perpassou todas as relações e ela começou a permear todos os setores da economia. Por exemplo, quando nós olhamos para o setor privado, nós podemos ver empresas como a XP Investimentos, que não só adotou o home office, como estuda uma maneira de manter esse sistema de forma facultativa, ou seja, que os funcionários decidam se querem continuar trabalhando em um home office ou não pós-pandemia. Outro exemplo também é a emergente Nubank, que além de adotar o sistema completo em toda a sua estrutura, ela continuou fazendo contratações nesse período de pandemia. Não podemos esquecer ainda de uma pesquisa online realizada entre os dias 23 e 24 de março de 2020, com mais de 2.400 entrevistados. Essa pesquisa foi realizada pela Ribou, uma empresa de monitoramento de mercado, em parceria com a plataforma de dados Indico e publicada na plataforma TI Insight. Essa pesquisa mostrou que 60% dos brasileiros estão trabalhando em home office. Só que isso não indica menos trabalho, já que 25,2% disseram
que estão trabalhando mais de casa do que trabalhavam antes. Diante de toda essa situação, fica claro que é extremamente necessário que pesquisas sejam desenvolvidas e algumas já estão sendo pensadas. O IBGE divulgou em sua agência de notícias no dia 2 de abril de 2020 que, em parceria com o Ministério da Saúde, monitora os novos números de casos da Covid-19 através de uma versão inédita da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua. Essa pesquisa ela será realizada remotamente por telefone e está buscando o apoio da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para fornecimento dos dados. A intenção é identificar quais sintomas as pessoas estão sentindo e como elas estão se comportando diante da possibilidade de contágio. Além disso, também serão levantadas informações a respeito do trabalho e emprego da população. E segundo o diretor adjunto de pesquisas do IBGE, Simar Azeredo, a ideia é investigar se a pessoa ainda está trabalhando ou se a pandemia a tirou da força de trabalho. Todas as informações e dados que aqui foram dispostos a vocês, elas servem para mostrar a relevância do nosso projeto. E nosso projeto ele se prova cada vez mais necessário quando nós entendemos que o trabalho ele é um meio de sobrevivência individual e coletiva e que as atitudes do trabalhador são de vital importância, são estritamente importantes para o funcionamento da empresa, bem como para o resultado que a empresa irá alcançar. Para melhor elucidação, para que todos entendam a nossa pesquisa e o nosso projeto, nós estruturamos nosso primeiro artigo da seguinte forma. Nós começamos com os conceitos e teorias sobre satisfação no trabalho, logo depois nós informamos e trazemos dados a respeito do cenário e sobre o trabalho remoto dentro do Brasil. Logo depois nós falamos sobre definições e medidas para a satisfação no trabalho, mostrando ali possíveis variáveis e modos de análise. E concluímos com considerações finais, e perspectivas para a continuidade do estudo desse fenômeno. E aí, você gostou do nosso vídeo? Então, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a divulgar o conteúdo da Mostra Científica Online, esse projeto tão bacana que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, através do Departamento de Administração e Turismo e o Instituto Multidisciplinar, vem abraçando. Todo o conteúdo da primeira e da segunda temporada fica disponível no nosso canal no YouTube gratuitamente e quem sabe teremos aí uma terceira temporada a partir do ano que vem. No vídeo de hoje, nós conhecemos um pouco mais a respeito dos conceitos estruturantes, definições e medidas para a satisfação no trabalho e também do estado atual de pesquisas sobre o trabalho remoto no Brasil e também de estudos recentes sobre o tema. Em breve, nós pretendemos apresentar um modelo de análise que, como eu disse, está em processo de validação. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem.